Isso é incrível, isso é maravilhoso, e ter essa capacidade. E assim, durante a minha graduação, eu sempre gostei de fazer muito evento científico, de divulgação científica. E eu mandava e-mail para as pessoas que eu achava mais interessantes. Grande parte delas não respondia. Grandes pesquisadores, tem um Futuyma, que ele chama, ele escreveu o grande livro da evolução que a gente usa. Mandei e-mail para ele, não é que o cara me respondeu e falou que queria dar uma entrevista? Coloquei ele no Darwin Day que a gente fez na UFMG, que é um projeto de divulgação científica. Ele foi um dos ícones. Eu estava lendo outro dia um livro, The Rise and Fall of Dinosaurs, Ascensão e Queda dos Dinossauros. O autor é Steve Brusatte. Super recomendo. Paleontólogo. Hoje em dia ele tá na Escócia. Acho que ele é americano. E eu fiquei assim, nossa, eu vou mandar um e-mail pro cara, nunca conheço. O cara é escritor, pesquisadoraço. Como é que eu, que não sou ninguém, como é que vai me responder? Aí eu pensei, minha mãe que falou isso. O não você já tem. Manda e-mail. Se ele não responder, ele não respondeu, você vai ficar sem sua resposta. Não é que ele respondeu? Foi super gentil, marcou uma reunião por Google Meet comigo, um pesquisador, escritor de livro, maravilhoso. E no final botei ele também no Darwin Day, coloquei ele para dar palestra de divulgação científica. Então, assim, a ciência ser colaborativa, ela é real. Os pesquisadores são pessoas. Tem dúvida, tem questionamento, às vezes estão cansados e às vezes querem conversar. Então, ter essa percepção que eu tive também da ciência colaborativa e da gentileza que as pessoas muitas vezes têm, e outras vezes também não têm, a gente encontra muita dificuldade de conversar com muitas pessoas, mas tentando ver para um lado um pouco mais positivo e da minha experiência pessoal, que é muito positiva, por ser cabeça dura também, por mandar 40 e-mails até a pessoa responder, eu consegui falar com essas pessoas. Eu consegui tentar fazer com que eles me ouvissem também. Então, agora eu estou estudando genomas, que é um negócio que eu não sei. Mandei e-mail para um pesquisador da USP lá de São Paulo. Não é que ele marcou uma reunião também comigo? Então, assim, a ciência é realmente colaborativa. E tem muita gente muito disposta a te ajudar. Não precisa reinventar a roda. Outra coisa também que pra gente aí já ir no meio que para a reta final, um pouco mais que uma característica sua, esse fato de você sempre estar envolvida em eventos de divulgação, eventos em prol da ciência, né? Eu nem vou falar quantos, porque tem um monte, né? Eu vou deixar aí muitos para trás, então prefiro nem falar. Mas a gente vê assim, você busca exatamente essa parte de tá aí fazendo a difusão e a divulgação da ciência. Por que você procura tanto isso? Hoje em dia, aqui na USP, eu fui falar isso com um amigo meu, a gente está montando agora um evento, o Martim Escobar, e ele falou que eu sou muito ingênua, por tentar, com tanta ênfase, meio que divulgar a ciência e olhar a ciência com bons olhos. Lembrando, né, claro que a ciência é feita por pessoas. Sendo feita por pessoas tem diversos problemas, diversas falhas, e diversas situações positivas também, porque as pessoas também têm muitos lados positivos. Mas eu entrei na biologia para tentar fazer alguma diferença no mundo. E eu acho que muitas vezes a gente tem isso. Eu acho que é uma característica muito ingênua, realmente, achar que você vai fazer alguma diferença no mundo. Mas tá lá dentro de mim que eu acho que as modificações só são feitas se as pessoas tentam. A gente só consegue sim se a gente tenta. E eu acho que uma gotinha num copo que já tá cheio transborda. Eu acho que uma gotinha no oceano, apesar de não fazer diferença para o oceano todo, faz diferença para as gotinhas que estão perto delas. E eu gosto da ciência, eu gosto do processo científico, eu gosto das pesquisas que são realizadas. E meus amigos muitas vezes são cientistas, então eu também gosto dos cientistas. Pelo menos os que estão perto de mim são ótimos e tentam fazer coisas massas. Então eu acho que divulgar a ciência e falar para o outro que está do seu lado o que você faz é lindo pelo fato simplesmente de existir. Tentar entender o mundo é maravilhoso. E lógico, tem a ciência aplicada, que é a cura para o câncer, por exemplo. E tem a ciência que eu faço, que não é aplicada. Que você não vai ter uma consequência óbvia para o ser humano. Eu entender qual gene que está sendo modificado no pé do lagarto não vai fazer com que a fome no mundo acabe. E eu tenho plena consciência disso. Mas existe a beleza da ciência por ela ser ciência. E a gente entender o mundo que a gente vive, o mundo que, na verdade, está sendo destruído e que a gente está tentando correr contra o tempo para descobrir tudo que tem nele antes que ele seja destruído, ao mesmo tempo que a gente luta contra a destruição, e que isso deve ser feito. Mas eu participo de eventos científicos porque eu acredito que a ciência deve ser melhorada, que a ciência deve ser participativa. Feyerabend, que é um filósofo da ciência, Paul Feyerabend, é um nome complicado, eu não sei de onde que ele é, acho que talvez ele seja austríaco, algo assim. Ele acredita que a ciência não é melhor do que as outras formas que a gente tem de explicar o mundo. E eu concordo, não é.
E a gente tem diversas formas de explicar o mundo. A que eu escolhi e a que meus colegas escolheram é a maneira científica, que a gente tem um método, a gente cria hipóteses, a gente tem processos dedutivos, indutivos e afins para tentar explicar aquilo que a gente entende no mundo natural. Mas eu acho também que ouvir as pessoas que não estão fazendo isso e que elas entendam o que a gente está fazendo e que a gente entenda o que elas estão fazendo é lindo. Porque a gente vai numa roda de samba. Não tem uma finalidade, tipo a cura do câncer. Mas porque é bom. Por que a gente faz ciência também? Porque a gente quer mostrar o que o mundo é e entender os processos naturais. E eu acho que a gente só consegue entender se a ciência for colaborativa real. Se uma galera vir de fora e tentar entender. Então, o Darwin Day, que eu fiz na UFMG, era um processo que a gente tinha da comunidade para a comunidade, que era mais científico.